Mas, incrivelmente, poucos meses depois que ele morreu, o povo inglês finalmente teve acesso à Bíblia que ele tanto queria ter disseminado. Houve uma reviravolta inesperada. O homem cujos olhos Tyndale queria abrir era o rei inglês Henrique VIII. Hoje, o rei é lembrado por suas 6 esposas. Henrique precisava de um herdeiro com certa urgência e sua primeira rainha não conseguiu gerar um filho. Ele precisava se divorciar, mas o Papa não consentia. Henrique não tinha uma boa representação em Roma. E por isso a igreja não ia lhe conceder a anulação. Se a igreja não lhe concedesse um divórcio legal, ele teria que achar uma igreja disposta a isso. A reação de Henrique foi perturbadora. Ele se apoderou da igreja inglesa. Por toda a Inglaterra, é possível ver as ruínas da igreja católica medieval. São ruínas de mosteiros fechados por Henrique VIII após o rompimento com Roma. Elas são um símbolo permanente da revolução que atingiu a Inglaterra na década de 1530, depois da apropriação da igreja por Henrique VIII. O braço direito do rei, encarregado da transformação, foi o arcebispo de Canterbury, Thomas Cranmer. Mas a meta de Cranmer ia além do divórcio do rei Henrique e até da criação de uma igreja nacional. Ele queria que a Inglaterra se convertesse aos ideais protestantes. Como em outros países da Europa, a Bíblia na língua nativa foi a base da reforma de Cranmer. Ele agiu rapidamente para preencher esta lacuna na Inglaterra. Esta é a primeira Bíblia oficial em inglês, conhecida como a Bíblia de Matthew. É supostamente o trabalho de um certo Thomas Matthew, mas o nome é um pseudônimo. Ela foi impressa na Antuérpia. E estas iniciais rebuscadas revelam aos estudiosos quem realmente fez o trabalho, W.T., de William Tyndale. 2 anos mais tarde, surge a Grande Bíblia de Cranmer. A maior parte do texto de Tyndale é mantida, mas esta publicação é, enfim, oficial. Ela foi adotada pelas igrejas inglesas por decreto real. Toda a paróquia do país foi obrigada a comprar uma, e o arcebispo Cranmer estimulava publicamente sua leitura. E é conveniente e bom que as escrituras sejam lidas por todo e qualquer tipo de pessoa, e somente em uma linguagem. Todos devem encontrar tudo em que devem acreditar, o que devem fazer e o que não devem fazer. Para muitos, ouvir a palavra de Deus em inglês era mais do que uma revelação. Era uma revolução. O clero foi desafiado e muitos sacerdotes ainda se prendiam às convicções católicas, apesar dos decretos de Cranmer. E abrindo a sua boca os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas poucos meses depois, Henrique começou a ter dúvidas sobre a empreitada de seu arcebispo. Era protestante demais para seu gosto. Se o ato de não reconhecer a autoridade do Papa é ser protestante, então Henrique era um ótimo protestante. Se é realmente a crença central de que você é salvo pela fé e não pelas boas ações, então Henrique não era protestante, era bem conservador. Mas os filhos de Henrique eram bem menos ambíguos. E quando ele morreu em 1547, uma tempestade religiosa encobriu a Inglaterra. Quem o sucedeu foi seu único filho, Eduardo, um protestante. Ele era afilhado de Cranmer. Enfim, a reforma deslanchou. Mas apenas 5 anos depois, o rei Eduardo morreu e foi sucedido por sua irmã Maria, uma católica fervorosa. Ela reverteu as determinações e reintroduziu toda a tradição católica.
Neste processo, 300 protestantes foram queimados na fogueira e Thomas Cranmer, o homem que publicou a primeira Bíblia oficial em inglês, foi preso. Ele foi obrigado a se retratar e a admitir que seus conceitos eram falsos, declarando isso em público. Só assim, os católicos acreditaram que seus inimigos protestantes poderiam ser derrotados. Forças titânicas. A grande vantagem da Bíblia é que a gente pode lê-la por conta própria. Ela existe para ser lida pelas pessoas. Isso significa que você pode interpretá-la à sua maneira. E uma das características peculiares da Inglaterra do século XVII é que as pessoas tinham opinião própria. Na época em que a rainha Elizabeth foi sucedida por seu primo Jaime, rei da Escócia, esta liberdade turbulenta levou à divisão religiosa. Em poucos meses, o rei Jaime convocou uma conferência em seu palácio em Hampton Court, próximo a Londres, para unir as facções religiosas. Os puritanos ficaram muito satisfeitos, porque os escoceses já haviam destruído o poder de seus bispos. Acharam que sua vez havia chegado. A conferência durou 3 dias inteiros e, previsivelmente, os bispos ingleses aproveitaram cada oportunidade para retratar os puritanos como radicais perigosos, como realmente muitos eram. Sua agressão política foi bem sucedida. Parecia que os puritanos sairiam derrotados. Até que um dos religiosos puritanos sugeriu uma nova tradução da Bíblia. O líder dos bispos aprovou a ideia de que uma nova Bíblia seria conveniente para todos. Assim, o rei Jaime encomendou uma nova Bíblia, cujo propósito era agradar todas as partes e promover a base de uma verdadeira Igreja Nacional, em que todos pudessem se unir nos mesmos rituais. Mas alguns puritanos ainda consideravam abomináveis os rituais e bispos do anglicanismo. Eles insistiam em frequentar uma igreja própria. E como no caso de Tyndale, isso só seria possível se saíssem do país. Eles cruzaram o Atlântico rumo à América e ficaram conhecidos como os Pais Peregrinos. A comunidade que formaram em New Plymouth, em 1620, inspiraria a criação dos Estados Unidos. Em vez de uma igreja estatal, como havia ocorrido na Inglaterra, os Pais Peregrinos criaram um estado eclesiástico. Uma comunidade sagrada, baseada exclusivamente em suas próprias leituras da Bíblia em inglês. Não era um povo dedicado à liberdade de pensamento, exceto o deles. Eles queriam fundar uma igreja que fosse tão central no funcionamento da sociedade quanto a igreja anglicana na Inglaterra. Comunidades puritanas similares se espalharam pelas novas colônias. Foi um experimento revolucionário, tanto para a política quanto para a religião. E por trás de tudo isso estavam as palavras da Bíblia do rei Jaime, que havia sido trazida pelos peregrinos. Ela se tornou parte essencial da vida norte-americana até os dias de hoje. Para a maioria das pessoas, a linguagem do século XVII na Bíblia do rei Jaime é a voz de Deus. É como a Bíblia deve soar. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A linguagem da Bíblia do rei Jaime é rica e bonita e esteticamente estimulante. E para a maioria das pessoas de tradição protestante, que não enfatiza as artes visuais, eu acho que essa linguagem se tornou o único prazer estético. Era a única opção para elas, não só por motivos religiosos, mas porque levavam vidas de trabalho duro nas fazendas e nas zonas rurais, em lugares onde outras formas de cultura não estavam disponíveis. Forças titânicas. A experiência da região da Nova Inglaterra nos Estados Unidos dependia de um entusiasmo contínuo pela Igreja e pela Bíblia.
E por volta da década de 1730, a convicção religiosa e o entusiasmo dos primeiros colonizadores esfriou em toda a área. E então ocorreu um acontecimento extraordinário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Northampton, Massachusetts, o pastor Jonathan Edwards percebeu uma nova onda de entusiasmo religioso em seus cultos. Ele o chamou de o Grande Despertar. Seus efeitos ainda ecoam nas igrejas de hoje. Percebe-se uma nova ênfase na experiência religiosa emotiva, nascida do poder transformador da Palavra de Deus. Eu não estaria aqui hoje se não fosse a presença de Deus na minha vida. Com sua misericórdia e sua graça, Ele abençoou o meu caminho. Eu chego lá. Mas o ressurgimento deste fervor era forte demais para se limitar às igrejas que já existiam. Estimulados pelo calor do entusiasmo religioso, alguns fiéis fundaram suas próprias igrejas, deixando de lado as antigas igrejas puritanas menos fervorosas. Acredito que o tipo de fervor que alguém como Edwards trouxe para a pregação da palavra inspirou as pessoas a buscarem a salvação de uma maneira que não ficava mais restrita a um tipo específico de estrutura religiosa. E aí, o que surge é um tipo de emoção descontrolada, centralizada nas escrituras, usando a Bíblia como um roteiro. Este fervor pela Bíblia produziu uma explosão de novas igrejas. Presbiterianas, batistas, anabatistas, metodistas, luteranas, congregacionalistas, episcopais, ciência cristã, anglicanas, adventistas, de testemunhas de Jeová, unitarianas. 400 anos após a morte de Wycliffe, os norte-americanos aprenderam uma lição. Tanta diversidade impossibilitou a ideia puritana de um Estado eclesiástico. A tolerância era necessária e foi dado um passo além. Ela se tornou obrigatória. Deus Todo-Poderoso criou a mente livre, disse Jefferson. E a Constituição dos Estados Unidos insiste na separação total entre igreja e Estado e garante a liberdade de expressão. A primeira emenda continua importantíssima até hoje. O direito de discordar sobre algo tão essencial quanto a interpretação da Bíblia tornou-se ponto pacífico. Esta discordância é fundamental para a democracia e é parte essencial das liberdades que todos esperam ter. Estas liberdades começaram a surgir em território inglês há mais de 600 anos. Como Jefferson, os primeiros reformadores escolheram confiar nas pessoas e buscaram autoridade espiritual, não na igreja, mas na Bíblia e na consciência individual. E este é o legado a todos os povos, não só os que têm o inglês como língua materna, não apenas protestantes, nem apenas cristãos seguidores da Bíblia. Liberdade de escolha, liberdade de consciência e liberdade de expressão. O programa